Tá, Yuri, o que eu tenho que fazer agora na minha carreira? Vai aprender a valor e betar. No poker, desde quando você começa, a primeira coisa que você aprende, assim, é que você tem que blefar, é que o poker existe o blefe. Então acaba que as pessoas vêm com isso na mente delas e elas se sentem na obrigação de todo momento ou não todo momento, mas muitas vezes elas têm esse sentimento que elas têm que blefar. Vou mostrar pra vocês que na teoria isso não tá muito certo, que você, basicamente o EV das suas jogadas vem, na maior parte das vezes, das mãos fortes e não dos blefs. Os blefs geralmente têm um EV muito pequeno, muito comparado ao check, inclusive. Graças a essa cultura aí do bluff, vem essa coisa enraizada, aí vocês tentam blefar o cara que é calling station, ele não folda, porque ele não folda, e é isso, e vocês ficam tristes. Basicamente, a solução para isso seria só não blefar, né? Então eu vou começar a falar um pouco sobre teoria, sobre dois conceitos muito importantes para introduzir essa aula, para daí no final falar mais sobre esse conceito do bluff e das mãos de valor, que é onde vem o nosso maior EV. Então eu vou falar um pouco sobre Minimum Defense Frequency, traduzindo para o português isso seria a frequência mínima de defesa, e um outro conceito teórico também, que seria a frequência ótima de bluff de acordo com o tamanho da sua aposta. Então, vamos falar primeiro sobre, né, a frequência mínima de defesa, qual a porcentagem de vezes que devemos defender uma aposta para que meu oponente não tenha lucratividade apostando com quaisquer duas cartas. Como que a gente faz isso, né? Então, eu coloquei a letra B de bet, né? A relação é igual à relação da aposta que o jogador arrisca para o montante total que pode ganhar. Então, é o bet size que ele faz, né? Dividido pelo pot size total. E aí a frequência mínima de defesa, o quanto a gente tem que defender, seria 1 menos esse B, né? Menos essa relação de bet size dividido por pot size. Ficou difícil de entender? Se acalma que eu vou mostrar isso na prática e vai ficar muito mais fácil. Um exemplo disso. Estamos lá no heads up, no river, nós contra um jogador só. O pot tem 20 fichas e o vilão apostou 10 fichas. Qual é a porcentagem de vezes que eu tenho que reagir, seja com call ou com raise, para que o meu vilão não tenha uma aposta lucrativa com quaisquer duas cartas? Para que ele não possa me blefar com qualquer guardanapo que ele tenha, que ele chegou lá no river. Então vamos lá fazer a continha que eu falei, né? Você pega o bet size e divide pelo pote total. Então o vilão aposta 10 para um pote total de 30, né? O pote já tinha 20, aí você soma esses 10 da aposta dele, e aí você faz 10 divididos por 30, que vai dar a letra B lá, que eu já tinha colocado no outro slide, 0,33%. Como que eu calculo a frequência mínima de defesa? 1 menos 0,333. Então, a frequência mínima de defesa que nós temos que ter nessa situação é 66%. E aqui a gente já começa a mostrar para vocês que se o cara é meio calling station, ele não tá tão errado, certo? Porque se você aposta meio pote, ele tem que reagir ou com call ou com raise 66% das vezes. Eu tô falando uma teoria pura, né? A não ser, se o nosso outro oponente nunca blefa, é óbvio que você não tem que defender nessa frequência. Eu tô falando sobre teoria, e aí os desvios da teoria é para outro assunto, né? Agora eu vou mostrar para vocês qual é a frequência ótima de blefe, né? Como que eu sei, como que eu sei dividir o meu range quando eu vou apostar, por exemplo, meio pote no river ou pote, qual é a porcentagem de blefe que eu tenho que ter e qual é a porcentagem de valor que eu tenho que ter? Vamos supor que no river a gente apostou, o vilão tem que pagar X, que é o tamanho da nossa aposta lá, né? Para ganhar X mais Y, que seria Y é o pote total e o X é o tamanho da nossa aposta. A fórmula para a frequência ótima de bluff fica, eu coloquei FOB ali, né? Frequência ótima de bluff seria X divididos por 2X mais Y. Então, calma, eu sei que fica meio confuso de entender isso, assim, mostrando só a fórmula. Inclusive, eu tô falando bem rápido sobre isso para ir direto ao assunto, que é o assunto final lá. Eu nem coloquei como que a gente chega a essa fórmula total, mas é bem fácil de entender na prática. Então, com a frequência correta de bluff, fazemos com que o vilão seja indiferente com os bluff catchers dele. O que isso significa? Então, se você tiver no seu range, né, a quantidade certa de valor e a quantidade certa de bluff, não importa o que seu oponente faça, ele pode pegar os bluff catchers dele, né, que seriam as mãos que são as pegadoras de bluffs, né, se você não sabe o que é bluff catcher, é mais ou menos isso, a tradução, e pagar que ele vai ser indiferente. Então, basicamente, ele não vai estar sendo lucrativo pagando você, mesmo se você estiver blefando eventualmente, né? Se você estiver na frequência certa. Vamos supor que a gente chega num river e nós apostamos all win de $100 ou 100 fichas em um pote que tem 100. Quanto de bluff a gente tem que ter nessa aposta? E quanto de valor, né? Para que ele seja indiferente com os bluff catchers. Então o vilão tem que pagar 100, né? Nosso all win é 100, para um pote que vai para 300. Que é o 100 da nossa aposta, o 100 que já tinha no pote, mais o 100 dele. Então, 100 divididos por 300
vai ser a quantidade de blefs que nós temos que ter no nosso range. Então repare que a gente tem que blefar só 33% das vezes e ter 66% de valor. Então você já vê que essa teoria, esse conceito de a gente tem que blefar, cara, tá muito errado. Porque até na teoria a gente tem que ter muito mais mãos de valores do que blefe. E isso aqui, se o cara foldar eventualmente. Se chega um ponto que você sabe que o cara nunca vai foldar, essa frequência de blefe cai a zero. Zero mesmo. Você não precisa, tipo, na teoria você já tem que blefar pouco. Aí na prática, se o cara não folda, aí é menos bluff ainda. Eu sempre falo também que eu gosto de fazer comparações, assim, né? Tipo, igual eu sempre falo lá da batalha naval, dos exércitos e tudo mais. Eu gosto também de fazer essa questão do minimum defense frequency. Eu gosto de tratar o poker como uma empresa. Então vamos supor que tenha 200 unidades lá no meio da mesa e você tem a sua empresa, que são as suas fichas ali. E você vai investir 200 unidades. Qual é a porcentagem de vezes que esse investimento que você faz tem que funcionar para ser lucrativo com seus blefs, entendeu? Então, se você está colocando 200 para ganhar um pote de 400, no caso, né? 50% das vezes o vilão tem que reagir. Se ele reagir só 30%, o teu investimento é um absurdo. Você pode simplesmente pegar os guardanapos da tua mão lá, a pior mão que você tem no teu range, e fazer as 200 unidades. Porque é uma empresa. Que empresa que não gostaria de investir 200 para ganhar aqueles outros 200, teria que funcionar 50% das vezes esse investimento e tá funcionando 70%. Então essa é a minimum defense frequency, um jeito fácil de explicar. Optimal bluffing frequency, agora quanto que você tem que blefar, é sempre relacionado ao seu bet size, né? E você sempre tem que olhar pela perspectiva da outra pessoa e não da sua. Então, mesma coisa, tem 200 unidades, você quer apostar 200 unidades. Então você muda o cenário e vê que o vilão ele tem que pagar 200 para ganhar um pote total de 600, né? Que é o 200 dele, o 200 seu, com o 200 que tem na mesa já. Então, ele tem que tá certo, esse investimento de 200 dele tem que estar certo mais de 33% das vezes para ser lucrativo, certo? Porque é 200 divididos por 600. Se você tiver 40% de blefe, ele pode pagar com qualquer mão que ele tenha, entendeu? Porque o certo seria você ter 33% de blefe. Se você pega um maníaco pela frente que blefa tudo, você tem que dar call em tudo mesmo, entendeu? Porque aí você vai estar printando dinheiro. E isso não significa que você vai estar certo 100% das vezes. Lembrem-se disso. Às vezes o cara vai ter o top pair e você vai perder dinheiro. Só que no longo prazo você vai ganhar dinheiro. Eu gosto de passar o conceito e fazer com que vocês tenham autonomia para estudar isso sozinho, entendeu? Acho que o conceito já vale. Você já tem um conceito geral para jogar. Tipo, hoje, se você for jogar, você já tem um conceito geral na sua cabeça. Quanto mais mãos fortes você tem, mais você pode blefar. Se você não tem muita mão forte, o cara não vai foldar, não blefa. Simples. E isso não é ruim. Você colocando isso na tua cabeça já vai tirar um peso gigante da sua cabeça. Cara, sinistro esse conteúdo. Eu tenho certeza que só essa aula já tem potencial para melhorar muito o seu jogo. Se você quer parar de errar por falta de preparo e jogar como os melhores, clica no link que está aqui na descrição e preenche o nosso formulário. A nossa equipe de especialistas vai entrar em contato com você para entender um pouco da sua situação atual e vai te recomendar um treinamento para você mudar essa situação o quanto antes. Te vejo lá, hein?